Como que põe alguém aqui, meu Deus? Nem eu nem o Tico sabe fazer isso. Ah, oi, Tico. Espera que eu vou te colocar. Certo. Acho. Oi, O velho Tico. esqueceu aqui, deu uma pane, barbeirei. A Tá Rafaela não tudo bem tá aí com pra te você? ajudar, não? Oi? Rafaela não tá aí pra te ajudar, não? Nada, tá em Uberaba. Tô Ah, sozinho em coitado de você. Não, então correria. tá. Olha só, eu tô na sua página, mas eu vou te fazer perguntas. Pode ser? Não, Pra gente pode. bater um papo? Você faz o que você tem para fazer. Aí Porque depois eu acho que dá para salvar, eu compartilho e você usa o material como você quiser, tá? Acho que vai dar não, certo. sim. Eu acho que é importante. Importante Como a gente trocar tá? ideia. Você tá me ouvindo? Porque eu tô meio. Eu Ouça. acho que eu vou pôr um fone aqui de ouvido. Tá. Tranquilo? E você me Aí, ouve bem? tô te ouvindo. Então, beleza. Tá tranquilo. Beleza. Olha Beleza. só, eu queria que você contasse um pouco da sua história, porque você se interessou pela política. Faça um pouco do que te envolveu, trouxe para esse assunto. Tá, tá. Então, acho que é até bacana, né, Tico, contar o porquê que a gente está aqui junto hoje, porque É verdade. para ter um Isso é verdade. contexto para o pessoal. Mas eu sou de uma cidade próxima a Ituiutaba, eu sou de Capinópolis. Na verdade, eu nasci em Ituiutaba. Eu acho que todo mundo que nascia nos anos 90 de Capinópolis nascia em Ituiutaba, né? Ditado. Então, Verdade. comigo não foi diferente. Nasci em Ituiutaba, mas fui criada em Capinópolis, minha família toda de lá. Estudei em Ituiutaba por muito tempo, né, dos Isso eu 9 lembro. aos 16, né, da quinta série ao terceiro ano, estudava no Santa Teresa. O Tico foi meu professor de muita coisa. Você foi meu professor de história, geografia, filosofia, acho que até sociologia também na Sociologia. época. E a gente conversava muito sobre política já naquela época. Eu me lembro quando você abria as aulas para debate, era uma coisa que eu achava muito bacana, sempre gostei do assunto assim. Então, acho que é bom justificar a gente estar aqui hoje por isso, porque a gente já tem uma ligação de outras épocas, né, Tico? E eu fico super feliz Verdade. de ver um historiador à frente aí de uma candidatura municipal. A minha história, enfim, eu tenho 25 anos. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu tive a minha primeira escolha, assim, né? Ir por um caminho ou por outro. Eu passei em medicina no meio do terceiro ano, acho que você se lembra disso, que foi um É auê, mesmo. foi um auê na época, assim, todo mundo, vai fazer medicina. Foi. E eu, não, isso não é para mim, eu não quero trabalhar com a área de saúde, não é meu dom. Eu queria ir para Viçosa, né? Minha família Você estava. deixou muita gente revoltada. E a minha família tinha todo um histórico com a UFB, meu irmão estudava lá já, meu pai tinha ido na época dele de juventude, então eu queria ir para Viçosa fazer engenharia no final do ano, passei no vestibular, fui. Quando eu cheguei em Viçosa, eu não queria continuar sendo aquela nerdzinha, né, que eu era no Santa Teresa. Eu queria, Sim. né, entender um pouco mais sobre pessoas, sobre o mercado de trabalho e aprender um pouco mais sobre gestão, assim, que era o meu maior propósito. E aí eu entrei num movimento tipo chamado Movimento Empresa Júnior, que é um movimento estudantil dentro das universidades que fazem um trabalho pró-empreendedorismo. Então, Que são legal. reais, constituídas exclusivamente por estudantes, que são voluntários, então a gente não recebia, a gente não ficava mais rico, mas a gente ficava mais valioso. A gente costuma fazer essa analogia. Assim. E a gente atendia o mercado real, micro e pequenas empresas, sobretudo. A minha empresa júnior fazia micro e pequenas empresas de alimentos progredirem, porque era uma empresa júnior do curso de engenharia de alimentos. E ali, dentro daquele movimento, eu fui crescendo meio que numa condição política, porque dentro das empresas juniores é uma instituição, é uma organização de empresa privada, mas existe
todo um trabalho de instâncias representativas no nível da universidade, no nível do Estado, no nível nacional e internacional, e eu queria crescer naquelas esferas. Então, isso era um trabalho um pouco político. E a gente fazia uma contribuição direta ao Brasil, com alguns pontos. Né? O primeiro ponto é deixando micro e pequenos empreendedores mais aptos a seguir no mercado. Então, eles tinham mais possibilidade de crescer, de desenvolver, porque eles tinham uma consultoria boa e barata. Então, a gente atuava diretamente nesse sentido. E a gente atuava também com a juventude, traduzindo políticas públicas de fato, né? Porque a gente fazia aquilo que o governo pensava e colocava na teoria, a gente fazia de maneira prática no dia a dia da universidade. Então, eu cresci muito nesse movimento. Em 2012, eu fui assessora de negócios da minha empresa júnior. Em 2014, eu fui presidente do núcleo das empresas juniores de toda a UFV, dos 3 campi, era o maior núcleo do mundo. Então, naquela época, eu tinha 18 anos e eu liderei mais de 800 estudantes no movimento estudantil. Beleza. Foi. E aí, no ano, isso foi eleição. No ano seguinte, eu fui morar na Europa como embaixadora internacional do Movimento Empresa Júnior. Então, eu trabalhava com as relações públicas globais do movimento. Trabalhava com a ONU, trabalhava com a Unesco, com a OCDE, com o Banco Mundial, Ó, posse no Parlamento Europeu. Então, era um trabalho bem político, assim, mas focado na nossa juventude, no nosso movimento. E aí eu tive algumas ações bacanas, alguns projetos de âmbito global, e isso me deu um know-how político grande naquele ano. Assim. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei eleita presidente da Federação Mineira de Empresas Juniores. E aí esse, na minha opinião, foi o meu maior momento assim, no movimento, porque a Federação Mineira ela era a maior federação de empresas juniores do mundo. Então, eu liderava aquela altura cerca de 3 mil estudantes. A gente estava sempre na maior do mundo, Viçosa, Minas Gerais. Então, tinha um olhar bem bacana para o nosso lado de cá. Né? E aí, enfim, aconteceu que foi um ano muito bom e que eu me aproximei muito do governo naquela época, que eu acreditava que o movimento estadual ele só conseguiria chegar em âmbitos realmente de construção de uma ideologia se a gente articulasse bem com o governo. E assim eu fiz. No final daquela época, eu fui convidada para trabalhar no governo de Minas como agente de inovação. Trabalhava com construção de políticas públicas e de processos, programas, projetos para a juventude como um todo, no nível de empreendedorismo jovem. Então, a gente entrava legal. nas favelas, a gente entrava nas salas de aula, e a gente queria tirar aqueles meninos de um mundo perigoso, né, e Aham. apresentar para eles a educação e o empreendedorismo como saída subsidiada pelo governo para poder garantir um desenvolvimento sustentável daquela comunidade ali. Eu trabalhava representando o território Caparaó, que é o território que Viçosa fica. E foi um trabalho muito bonito, muito bacana, com vários agentes, então pessoas de backgrounds diferentes do meu, aprendi muito com elas. E fiquei ali no governo de Minas de meados de 2016 até o fim de 2017. Depois eu voltei, mas entre um momento e outro no governo de Minas, eu fui estudar na Universidade de Harvard e lá eu estudei liderança para políticas públicas e para acordos de maneira geral, né? Para construção de acordos. Então, foi o meu maior contato com a política pública propriamente dita, assim, com as teorias de política pública. E a Universidade de Harvard é referência nessa área, a escola, né, de política pública é referência nessa área lá. Então, eu tive 2 professores inteligentíssimos, um democrata e um republicano. Um tinha Ó, trabalhado diretamente nas eleições na campanha do Mitt Romney, né, que foi o concorrente do Barack Obama. O outro era um professor da universidade já há muitos anos, que tinha muita noção de democracia e a construção de um Estado progressista. Então, foi uma época brilhante, assim, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu me formei na Federal de Viçosa e comecei a trabalhar numa startup
que justamente fala sobre compliance, sobre enfim, sistemas e tecnologias que evitam a perda de dinheiro e as fraudes dentro das empresas. Em paralelo, eu continuei levando aí esses meus estudos para política. Fui aluna do Renova Brasil, que é hoje a maior escola É de... isso que eu queria te perguntar, porque tem esse movimento. E eu acho o seguinte, as pessoas têm mania de radicalizar, não é, não existe isso. Eu acho que a gente tem que ter um bom senso e estabelecer diálogo. Aí nós temos que pegar um pouco do conhecimento que a gente tem dentro das humanas e estabelecer um diálogo. Olha que legal que você falou aí. Você teve experiência fantástica, né, na Europa, nos Estados Unidos, em Minas, que aí mexe comigo, que esse propósito de resgatar a vida, isso é fantástico, isso aí é uma coisa que está na nossa mira, Então, se tiver alguém que tenha preconceito, seja de qualquer lado, que eu estou meio cansado desse papo, alguém fala assim, eu de direita, não sei o que é esquerda. Tá, eu sou progressista, mas eu acho que você pode tirar o bom de cada e pode construir algo diferente. Eu queria que Exato. você comentasse um pouco do seu movimento. Como é Tá. que... Tá, esse espaço, ele é muito bom, né, Tico, assim, quando eu entrei no Renova Brasil, para ser uma aluna do Renova, eu ouvi muita coisa, eu ouvi desde que o Renova Brasil era um movimento criado pelo Luciano Huck, e eu ouvi também que era um movimento do Lula, e nada disso faz sentido, porque o Renova Brasil é uma escola democrática de formação de novos políticos, então pessoas que querem entrar para a política em algum momento, geralmente em cargos eletivos, e que se sentem perdidas, que não sabem da burocracia de fazer uma campanha, como é viável, né, financeiramente, conduzir uma Sim, campanha sem nenhum tipo de interferência fraudulenta, corrupção, sim, como construir um mandato sustentável, as alianças que são necessárias serem feitas, os resultados que têm que ser gerados. As pessoas, às vezes, elas têm uma vontade de ter uma ascensão política, mas elas não sabem como gerir publicamente. E aí é isso verdade. que o Brasil ensina. E ele ensina isso para pessoas que têm uma ideologia de esquerda, de direita, de centrão, pessoas que já estão filiadas a partidos, pessoas que não estão, como eu, por exemplo. Então, é isso, a democracia que o Renova Brasil prega, para mim, é o melhor que existe. E aí, já entrando nesse seu ponto, eu acho que vai muito ao encontro, Tico, do que as pessoas dizem de nova política. O Renova Brasil, ele fala muito da nova política, assim como qualquer outro movimento que surgiu há pouco tempo, mas a gente também fala muito que novos políticos não quer dizer necessariamente que são políticos novos. Às vezes são pessoas já velhas de casa, Porque a gente pode citar Aristóteles. A gente pode citar e Aristóteles como a questão da moral, né? Que fala do cidadão. E aí, interessante, pode falar. Estou gostando de ouvir. E aí a gente fala que não necessariamente são pessoas jovens em idade, né? Pessoas que estão ali recém saindo de universidade, não necessariamente. Às vezes são pessoas antigas na política, pessoas que estão há muito tempo batalhando, que já estão no sistema político brasileiro, mas que querem corromper essas regras ridículas que a nossa política criou, que leva a gente para o fundo do poço, né? Então, assim, Exato. quando eu aceito falar com você, ou quando eu aceito falar com um candidato de direita, de esquerda radical, não me importa, eu não olho para partido, para ideologia, eu olho para quem é essa pessoa, qual é o caráter dessa pessoa, o que essa pessoa quer fazer pela sociedade, Isso. o que ela já fez, qual que é o histórico dela. É um bom histórico? É uma pessoa honesta? É uma pessoa que busca conhecimento? É uma pessoa que quer o bem da população? Porque política é isso. É você Sim. construir coisas que vão para milhares e milhões de outras pessoas, diretamente ou indiretamente, sem pensar na sua história, no seu passado, na sua família. Né? Então, assim, a busca pela democracia constante por estados progressistas, ela vai muito nesse sentido, de que não necessariamente a nova política deve ser feita de pessoas novas, mas ela deve ser feita de políticos
que tem uma ideologia diferente do que a gente tem visto nos últimos tempos de uma maneira muito alarmante. Porque sempre existiu, mas antes era velado. Ah, sim. Com o advento das redes sociais começa a ficar mais claro, e aí já surge fake news, que é um ponto que a gente vai falar daqui a pouco, mas as coisas começam a ficar um pouco mais transparentes, então o povo começa a se interessar de novo por política, as pessoas começam a ter um olhar novamente para a política, principalmente a juventude, porque a juventude Importante. evitava falar de política, né? Futebol, política e religião não se discute, e não é nada disso. Se Tem que discute, discutir. tem que discutir, tem que colocar na mesa com a família, com os amigos. A gente tem que aprender a debater política de maneira saudável. E aí, com o advento da tecnologia, dos últimos escândalos que a gente teve, de todas as tramitações políticas que o Brasil sofreu, as pessoas começaram a Tô sem acordar áudio. que política é interessante. Mas aí eu fico muito satisfeita, Tico, quando eu vejo pessoas que a gente nunca imaginou candidatar a vereador, a prefeito, a governador e tal, as pessoas estão fazendo isso, porque elas viram que agora é a hora, esse é o espaço. Não importa qual é a sua família, não importa se você tem barões por trás de você para financiar a sua campanha, não importa nada disso, né? O que importa de verdade é você ter uma boa ideia e querer fazer o bem para as pessoas, porque aí as coisas seguem. Você falou que você ficou sem áudio. Fala alguma coisa, deixa eu ver se eu te ouço. Ficou sem áudio mesmo. Não tô ouvindo. Eu, Voltou. pera, eu saio e entro. Segura aqui, eu vou sair e entro. Você não tá me ouvindo, Não Tico? tô ouvindo, perdi o áudio. Sai e entra. Eu saio e entro. Continue, peraí. Ei, Tico, maluco. Oi, Maria Paula, que saudade de você. Ai, que legal, Maria Paula, você é ótima. Saudades. Ô, Tico. Tá me ouvindo? Certo? Ah, vida, não, me deu desespero. Tá legal te ouvir, eu perdi, fiquei tenso aqui. Sabe por Não, quê? Olha aqui a frase do oi, Aristóteles. Mônica. Ah, fala. A política é essencialmente ligada à moral, tendo em vista que o fim último do Estado encontra-se na virtude, isto é, a formação moral do cidadão em conjunto dos meios necessários para isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se houver um bom diálogo, e respeitoso e bem fundamentado, não importa se você defende a direita ou a esquerda. Sabe por quê, Carol? Está esticando demais. Está esticando. Não estou abrindo mão da minha posição progressista e esquerda, não é isso. Mas quando estica demais, quem ocupa é o extremismo. E é isso que está ocorrendo nesse momento. E isso me incomoda. Sabe? Você tocou num ponto que eu gosto muito de falar, porque as pessoas elas têm uma dificuldade gigantesca em entender o que é moral dentro da política. E não existe moral própria, assim. Não existe a moral da Carol, a moral do Tico. Isso aí são preferências, são gostos. Que a moral, ele é um termo compartilhado. A moral é a moral social. O que a nossa sociedade prevê como moral ou imoral? Né? E as pessoas elas começam a trazer umas sensações próprias para dentro da política que me incomodam muito. Né? E esse é o primeiro ponto, eu acho, que abre espaço para a corrupção. Porque a partir do momento que a gente elege um político, porque ele te prometeu um emprego, ou prometeu um emprego para o seu filho, para o seu irmão, para o seu marido, ou porque ele prometeu fazer uma creche no seu bairro e você está precisando de creche para sua família, ou por qualquer outro tipo de escambo, Compromisso, né? age com uma moral que é uma preferência que é sua e não pela moral social. E aí é onde dá abertura para os primeiros pontos de corrupção. Porque entrando no tema da nossa live, o que as pessoas precisam compreender, Tico, é que corrupção está diretamente ligado a interesses pessoais e não interesses públicos. Porque se eu sou um governante que governo para o povo e pronto, cara, quem vai me corromper? Né? Aquela frase. Uma pessoa que lidero pensando na minha reeleição, pensando nos votinhos que eu vou ter para eu continuar ali naquela vida de político, que é uma vida
boa, é um cargo muito cheio de privilégios. Ser político no Brasil é comparável a ser um diretor executivo de uma grande empresa. Então, quem entra lá, quem é eleito, quem é contratado pelo povo, tem que Sim, colocar muito empenho, muito suor, porque realmente salários bons, privilégios bons e tudo mais. Mas você não tem que viver aquela vida de político pensando na próxima etapa que você vai querer ser político de novo, ou colocar seu filho, ou colocar seu marido, ou seja lá quem for. Então, o que abre brecha para a corrupção é justamente algo que você citou nessa frase. A sim. moral sendo confundida com preferências, com vontades próprias e por aí vai. Porque aí Porque, então. Hum, porque na realidade, a gente vai falar o seguinte: a corrupção surgiu com Eva e Adão, né? Quando a Eva não cumpriu a missão, tá, vamos lá. Aí, eu vou fazer umas perguntinhas para você aqui, tá? tá, à Como a vontade. corrupção acontece no dia a dia das pessoas e o que a gestão pública pode fazer em termos de políticas anti-corrupção para poder melhorar o município? Qual seria a sua sugestão? Beleza. Ao contrário do que as pessoas pensam, a corrupção no âmbito municipal, no âmbito estadual, ela interfere muito mais na vida do cidadão do que a corrupção no âmbito nacional, até porque é um efeito Verdade. umbrella, né? Então, o que está mais próximo do cidadão acaba interferindo mais na não distribuição correta dos recursos. Então, a gente Uhum. tem que começar a combater a corrupção numa eleição municipal. Não adianta nada você colocar na Câmara de Vereadores um cara que a cidade inteira sabe que é um malandro, e aí, na época lá da eleição presidencial, você falar que o seu voto é anticorrupção. Você não está sendo coerente. Então, você tem que ter cuidado. Verdade. Cada voto que você despende, ele tem que fazer sentido na moral social. Então, vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores, presidente da República, todo mundo, você tem que votar dentro de uma coerência de acordo com a moral social que você acredita. Se você é uma pessoa aberta a ser corrompido, provavelmente você vai eleger pessoas corruptas, sim, e você não pode reclamar. Se você é um cara dignamente honesto e considera o seu caráter um caráter inviolável, então provavelmente você vai eleger pessoas não corruptas e que vai fazer um ótimo mandato nesse sentido, né, de não haver corrupção. O que eu percebo, Tico, é que a corrupção ela começa durante a campanha, É com a isso, processo eleição, eleitoral. com essas trocas. Não são somente trocas entre eleitor, cidadão e político, são trocas também entre as empresas. Mas Sim. depois, dentro da própria gestão, que é o que a gente chama de máquina pública, existem muitos furos dentro dos processos públicos que dão brecha para a corrupção acontecer. Então, desde reembolso de áreas, hotéis, passagens aéreas, isso são pontos que geram muita corrupção, Aluguéis. até as próprias maneiras como as licitações são conduzidas, que aí, se a gente entrar nesse cenário agora, a gente vai até meia-noite conversando, mas é uma coisa que o brasileiro já tem uma noção. E aquilo que a gente chama de corrupção velada, né, que é o que a gente tenta combater no setor privado o máximo possível, que os negócios acompanhados de suborno. Então, sempre que alguma negociação, as partes negociadoras, elas têm por comodidade algum tipo de suborno, é comum, é tradicional, né? Sim. Então, uma autoescola e o cidadão. O cara só passa na autoescola se ele der um cafezinho pro cara. Isso já é, por exemplo, um tipo de corrupção velada que se tornou estrutura no Brasil. Isso está errado? Completamente errado. Se eu faço isso como cidadão e o cara que está lá na máquina pública mete a mão no dinheiro público e eu reclamo disso, eu não estou tendo coerência. Então, a gente precisa combater todos os tipos de corrupção miúdas no nosso dia a dia, porque quando a gente chega lá na corrupção governamental, a gente pode vestir a camisa e falar uma frase que, para mim, ela faz total sentido, que é... deixa eu ler ela. Peraí. Ela está na Transparência Internacional. Nossa cultura não abraça a corrupção, e isso não está intrínseco na política. Quando a gente fala essa frase, a nossa cultura não abraça a corrupção, e a política não tem a corrupção intrínseca nela,
Cara, até que ponto que eu tô falando isso da boca para fora e até que ponto que eu realmente cumpro para que isso aconteça na minha rotina? Porque é muito fácil você apontar um político e pedir por justiça e por aí vai, mas enquanto na rotina você não está sendo nem um pouco coerente. Uhum. Então, os políticos, eles são imagem especular dos seus eleitores, não tem como. Verdade. Tenho Concordo. plena consciência de que eu voto em pessoas que comungam com aquilo que eu comungo, né, com a moral social que Uhum. eu acredito. E se a gente tem muito político corrupto eleito, é porque a gente tem muito cidadão que abre brecha para Se político corrupto corrompe. ser eleito. Porque a nossa forma de manifestar é lá no voto, voto conquistado, voto que a gente garantiu democraticamente por direito, é naquela hora ali que a gente fala o quanto a gente é honesto, o quanto a gente quer realmente revolucionar e a gente clica ali nos botõezinhos que só a gente vai saber, porque o seu voto é seu, mesmo que alguém Sim. queira comprar o seu voto, ele é seu. Então, se você já se corrompeu, arrependa a tempo e faça o que você puder, mas não eleja corruptos, porque depois que ele entra na máquina pública, existe muito processo dentro do setor público que dá brecha para desvio de grana, para desvio de Quero abrir verba. um Então, parênteses assim que você falou. Queria abrir um parênteses que é muito importante. E baseou daquilo que no início da conversa, que eu disse assim, não importa a tendência, se a pessoa fundamenta o bem fundamentado que ele defende, baseado na ciência, né? É, tudo pode ser discutido e debatido de forma coerente. Agora, quando você usa da mentira, né, e da informação enganosa, isso é corrupção. Isso é das piores, você está enganando. E é o que mais ocorre no dia a dia, né, o tal do fake news. exato. E, Eu ia né, abordar isso também. Essa é uma forma de corrupção não mais tão velada, mas sem dúvida nenhuma uma corrupção estrutural, né? Ela quase que guiou uma campanha eleitoral há alguns meses atrás, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente compartilha, o que a gente chama de responsabilidade comportamental. A maneira como eu me comporto dentro. Oi, Zoraine. A Zorani, maneira como eu... é a Carola. Ela não está sabendo estar na live, não. Bem, Que bom te ver. bom te ver Pode também. continuar, desculpa. A maneira como eu me comporto dentro da minha rede social, aquilo que eu espalho, aquilo que eu compartilho como notícia, né, as polêmicas que eu busco alimentar, isso tudo fala muito sobre mim e sobre a maneira como eu espalho verdades ou mentiras. Então, as fake news, elas dão brecha para muita coisa ser acreditada, para muitos votos serem gerados e com base em mentiras. Então, se você constrói um processo de candidatura, um processo de campanha eleitoral com base em mentiras, e você tem pessoas que te ajudam a propagar essas mentiras, obviamente, depois que você chega no seu mandato, e aí que a máquina pública fica dentro das suas mãos, sem dúvida nenhuma, você vai continuar propagando mentiras e a corrupção é uma delas. E eu acredito, Tico, que é muito importante nessa hora a gente elucidar a grande diferença entre gestão pública e administração pública. Porque isso é uma coisa que eu tenho conversado com muita gente que está candidatando a prefeito, vereador ou já está em mandato, e que eu vejo que as pessoas não conseguem diferenciar isso com clareza, assim. Porque a administração nada mais é do que administrar os recursos. Eu administro Sim. os recursos que estão aqui, o meu tempo, as minhas pessoas, o meu dinheiro, as verbas. Então, eu administro aqueles recursos. Mas a gestão pública não, ela é focada em resultado. Então, eu tenho metas a atingir, eu tenho títulos a conquistar, eu tenho números a expor para a minha população e eu tenho uma vereança que vai me fiscalizar, né? Esse é o papel dos vereadores. Aí eu entro mais uma coisa, Carol, te interrompendo mais uma vez. Além da Câmara, que muitas vezes ela está contaminada com interesse próprio, nós temos que pegar os conselhos temáticos e potencializar para estabelecer diálogo com a população e criar um planejamento participativo, até autoavaliação do mandato, porque você cria uma forma transparente que pode impedir a corrupção. Você entendeu? O que eu acho importante. Se interessar por política só de 4 em 4 anos. As pessoas têm que aprender a acompanhar mandatos e a cobrar a entrega de cada parte.
E aí eu gosto muito de uma coisa que a gente estudou na época que eu fui para Harvard, que ela faz muito sentido hoje, assim, principalmente no cenário que o Brasil passou há pouco tempo. O executivo é dono dos recursos e o legislativo Sim. é dono do poder. Às É. vezes o recurso compra o poder, mas se em algum momento o recurso bloqueia as verbas para comprar poder, o poder tira o dono do recurso. Então, isso é uma coisa que é a corrupção, é o cerco montado, assim, e é uma coisa que a gente tem que evitar. Então, Câmara, O Conselho derruba de isso. senadores, de deputado, tem que aprender a cobrar paulatinamente, não dá para ser só de vez em quando, incluir o povo nessa fiscalização, nessa cobrança. Partido, exatamente. Muito, muito mais criterioso com o mandato dos vereadores. Não dá para colocar qualquer pessoa para ser vereador. É aquilo que eu disse, se a pessoa já tem uma vida, um histórico social não muito agradável na máquina pública, com certeza ela vai fazer pior ainda. Vereador não promete coisas, vereador não promete creche, não promete asfalto, eles não são donos do recurso. E se eles fazem esse tipo de promessa, depois isso tem que gerar um certo diálogo diferente com o executivo, e aí é onde ações corruptas começam a acontecer. Então, a gente tem que ter total ciência assim, do que é administração pública, o que é gestão orientada para resultado, o papel de cada um, e parar, né, de uma vez por todas, de eleger pessoas que não saberiam conduzir uma gestão orientada para resultados de uma forma honesta e transparente. Mas transparência é a palavra mesmo, assim, acho que o principal valor de qualquer ato administrativo, sem dúvida nenhuma, deveria, né, ser a transparência. Assim, não, inclusive minha proposta é essa, que a nossa proposta de plano do governo, porque existe uma estrutura, Carol, que são os conselhos, Conselho da Educação, da Merenda, da Saúde, da Agricultura. Se você realmente faz funcionar, se você escolhe pessoas interessadas e corretas, né, para estar discutindo, quer dizer, a população tem que escolher, e o município também escolhe, e estabelece o diálogo, sabe, que chega as demandas e vão discutir como resolver, o que tem de orçamento, jogar limpo, para poder fazer a coisa correta. Às vezes a gente, olhando de fora, é lógico que é muito diferente, mas eu já trabalhei em governo, sei como são tomadas as decisões, mesmo que eu tivesse em uma escala completamente operacional, digamos assim, eu sabia como as decisões eram tomadas, assim. E as pessoas, elas têm que entender que política é muito mais fluida no nível de gestão do que qualquer outra coisa, porque uma coisa é você liderar pessoas que têm ambições, que querem conquistar a casa própria, que querem crescer, conquistar o primeiro emprego, entrar na faculdade, ter filhos, viajar para fora do país, conhecer outras culturas, porque isso também é política, né? O político tem que se preocupar com as ambições do cidadão. Mas quando a gente começa a olhar o que é a rotina da máquina pública, ela é muito mais simples do que as pessoas pensam, porque é uma administração de recursos. Eu tenho X, eu preciso resolver o problema A, B, C e D, eu preciso priorizar as minhas prioridades, como bom gestor eu vou saber fazer essa análise, eu vou envolver pessoas que vão fiscalizar a distribuição desses recursos e eu vou entregar resultado dentro das minhas possibilidades. Essa transparência, com o advento da tecnologia, ela fica muito mais fácil. Porque dá para você colocar tecnologia em todos os processos. Claro. É aquilo que eu te falei aquele dia que você me procurou, assim. É muito tranquilo para um prefeito hoje, de verdade, assim, conduzir os processos da prefeitura, do município, no nível de tecnologia da informação, porque ali você tem rastreabilidade, ali você evita fraude, existem inúmeros negócios Deixa eu te dar uma dica. Brasileiras, internacionais, que fazem esse trabalho, que é o que a gente chama de compliance, né? Que fazem esse trabalho de compliance, de fiscalização, fazem isso muito bem, garantem uma rastreabilidade, uma política antifraude, beleza. E por que ficar mexendo com papel? Isso não é nem ambiental. Então, ainda mais virar em nível de transparência, né? Então, assim, cara... Deixa eu contar um negócio. A modernidade a favor da política, né? Isso é um ponto. Sabia que aqui em Pirutaba tem posto de saúde que aluga computador? Só para você entender, por isso que eu falei de aluguel. Imagina, alugar computador em vez de adquirir. Olha
Olha o absurdo, fora a questão dos outros aluguéis. Então, você falou da questão do portal da transparência, eu tenho orgulho de dizer que o deputado Reginaldo Lopes foi o deputado que criou essa lei, que foi votada, se não me engano, em 2009, 2011. E isso é importante. E se você consegue informatizar saúde, educação, você viabiliza muita coisa. Até uma consulta, né? Pode ser feita através, hoje, descobriu, através do WhatsApp. Né? Agora, de reembolso, de diária, reserva de passagem, de hotel, essas coisas todas dá para automatizar, e esses são pontos que geram muita fraude. Existem políticos que eles têm a política de diária como um segundo salário. Sim. O portal As rachadinhas. Cara, esse portal é um portal corretivo, não é um portal preventivo. E a gente não vai ficar olhando, sabe? Às vezes a gente encalacra com o nome e aí vai olhar o que o cara Já pega. Em geral, esse compliance não existe, nem nas prefeituras, nem nos governos estaduais, muito menos no governo nacional. E a gente está falando de centenas e milhares de servidores públicos no Brasil. O erro do Brasil, a forma como a corrupção acontece, não é por conta de funcionalismo público. Até acho que a gente devia ter mais cargos, tem mais trabalho para ser feito, tem mais gente para ser empregada. O problema é como a gente distribui os recursos dentro desse funcionalismo público e a mamata que algumas pessoas vivem para poder gerar pouco resultado. Então, quando a gente fala de política de fiscalização constante, transparência áreas, né? Executivo, legislativo, judiciário. Sim. Quando a gente fala de modernização dos processos, digitalização, né? E aí quando a gente fala também da eleição de pessoas com background bom, sólido, honesto, a gente coloca a corrupção bem mais difícil de acontecer. Sem dúvida porque, nenhuma. infelizmente, é algo que está em todo segmento da sociedade. Porque o que eu fico indignado é que nos últimos anos eles tentaram colar que é somente o setor público que é corrupto, não. O setor privado, o corporativismo, né? Infelizmente. Isso é uma coisa tão importante, assim, e estudando corrupção, principalmente quando a gente estudava isso nos debates em Harvard, a gente falava isso o tempo todo, até porque o curso ele era focado em negócios e políticas públicas. O tempo todo a gente fazia essas duas nuances. Não existe corrupção isolada em segmento público ou segmento privado. Eles fazem a corrupção juntos, né? E é um dado super interessante, porque a ONU, ela informa que o Brasil, por ano, ele perde mais de 200 bilhões de reais em corrupção. Isso é muita coisa. Então, essa é a pergunta. Peraí, vou te fazer a pergunta. Quais são os impactos de uma gestão corrupta ao longo do prazo? É isso? Você já vai entrar, porque está sendo uma entrevista, minha filha. Então, 200 bilhões por ano, pensa bem, de reais, né? Quando a gente fala que o Brasil perde isso anualmente por conta de ações corruptas, e esse dinheiro não volta, esse dinheiro já foi, e ele está concentrado na mão de pouca gente, cara, Terrível. está tendo política, né? E as pessoas, o setor público, ele não faz isso sozinho. É aquilo que eu te falei, são grandes acordos, são acordos entre pessoas e empresas, empresas e governos, pessoas que estão ali vinculadas e fazendo acordos ano após ano, e não importa com quem seja, tá? Porque as empresas, elas continuam independentes de partido. Tem uma frase que eu assisti no documentário, que o pessoal chega lá, não sei se era no Palácio da Alvorada, não sei, e aí o político fala para o empresário, nossa, você por aqui? Aí ele responde, eu por aqui não, eu estou sempre por aqui. Vocês políticos é que mudam. Porque a mesma construtora que conversava com o Collor, ela conversa hoje com o Bolsonaro. E Sim. Sabe, a gente não sabe distribuir as nossas... Setor financeiro. Privado. E assim, cara, é muita inocência das pessoas. Carol, a vacina. Que achar que a corrupção não é motivada, muitas vezes, pelo setor privado. É uma aliança, é um acordo geral.
E a gente precisa quebrar essas alianças, colocando pessoas que não são corrompíveis dentro da política. Pessoas que, cara, não importa, eu não vou conversar de maneira ilegal, porque é a corrupção ativa e a corrupção passiva. Eu não vou ser um corrupto passivo. Eu sinto muito, mas na minha máquina não entra, não sai dinheiro de forma ilegal. E a ONU, ela, junto com esses estudos que ela levanta, os bilhões perdidos por país, ela fala muito sobre o impacto disso a longo prazo, que foi até a sua pergunta. Eu acho muito interessante que o Brasil está caminhando para ser um país de pessoas mais críticas, que buscam por globalização, que querem defender equiparar o Brasil com nações economicamente muito mais evoluídas. Mas aí, quando a gente olha para o critério corrupção, porque entra mandato e sai mandato, não existe um herói que vai prender todo mundo e vai acabar com a corrupção. Isso não existe. É costume, é cultura. A gente precisa mudar a cultura do voto. E aí, quando a gente olha para o Brasil, continua sendo um país corrupto desde os primórdios, né, até hoje, a gente fala assim, cara, como que o Brasil vai ficar nos acordos internacionais? Porque os países que levam a política anticorrupção a sério, o compliance a sério, eles param de fazer negócio com países que não levam isso a sério. E eu não estou falando só de corrupção escrachada, eu estou falando de corrupção com ações ambientais, quando não existe sustentabilidade. Judiciário também, Carol. Sustentabilidade social, né? Quando a gente fala assim, eu não compro nada de mão de obra infantil, mão de obra escrava, é porque foi uma evolução do mundo. Daqui uns dias, você vai falar, eu não compro nada que venha de um país que existem licitações claramente corruptas e que os políticos são escolhidos a dedo, qual que vai ser preso, qual que não vai, porque naquele país, pau que bate em Chico não bate em Francisco. Então, os países eles vão começar a se voltar contra o Brasil em breve, se a gente não mudar. Para mim, a principal pauta de todos os governáveis, todas as pessoas que estão aí pleiteando vereância ou prefeito, a principal pauta tinha que ser, de fato, o combate pleno à corrupção. Não é o combate, não é um juiz que vai tirar o Brasil da corrupção. Sabe? Não é assim que funciona. É toda uma máquina, é toda uma rede. E é no voto que a gente elege pessoas que não são corrompíveis. Se aquele cara te decepcionou, corrompeu, não elege ele de novo. Pronto. Aí você tocou no ponto. Aí você tocou no ponto que a gente vai ter que voltar, falar, quando eu falei no governo participativo. Se você quer combater a corrupção, seja mais democrático, seja mais transparente, né? Agora, se você quer fazer corrupção, seja autoritário, né? Como a gente está vendo que está acontecendo, você controla a Polícia Federal para manipular e tudo mais. Então, é essa a nossa proposta de cidade, de fazer um governo participativo, que as pessoas podem debater. Você pode ser contrário a mim, a gente pode debater, mas chegar num ponto que é comum para todos. Isso é necessário. Eu gosto muito, Chico, de quando a gente aborda essa questão da nova política. Eu acho que é bacana a gente falar que, como eu disse no começo da live, às vezes a nova política ela é feita por pessoas antigas, não necessariamente por pessoas novas. Não são políticos novos, é uma nova política. Então as pessoas têm que saber diferenciar isso. E não vão acabar alguns partidos, eles não vão acabar. Não é porque eles sofreram polêmicas nos últimos tempos que eles vão vamos explodir com esse partido e acabou, e a gente segrega as pessoas em outros e contamina outros partidos. Não é assim que funciona. O Brasil tem a sua estrutura de partidos, uns são mais sólidos, outros menos, uns mais antigos, outros menos, uns mais influentes, outros menos. O que tem que acontecer é as pessoas que mandam no partido e que são eleitas pelo partido têm que ser pessoas da nova política, têm que ser pessoas que pensam diferente das que estavam antes. Porque o que faz o brasileiro pensar que só um partido ou só uma ala da política é corrupta, se a gente vê que existem corruptos em todos os partidos, entra mandato, sai mandato, governo de esquerda, governo de direita. E no judicial, né? O problema não está na esquerda, o problema não está na direita, o problema está nas pessoas que a gente elege. E quando vem para mim, Tico, esse tipo de influência,
O autoritarismo é que vai acabar com a corrupção do Brasil. Tem que ter a volta da ditadura militar para a gente parar de ser um país corrupto. Gente, não se contesta a democracia por conta de erros de pessoas. A gente contesta a performance das pessoas que a gente... Aí vou usar minha fala de historiador, Carol. Vou te interromper, eu vou usar minha fala de historiador. Inclusive tem uma historiadora aqui, a Ana Luísa, que também foi professora de Santa Teresa anterior a mim. Olha, o pior momento de corrupção no Brasil se deu principalmente na ditadura militar. Uhum. Só para você entender... Porque ninguém podia falar. A Transamazônica foi assaltada e, quer dizer, no papel, né? A Ponte Rio-Niterói, bilhões e bilhões, e criou-se uma dívida externa que o Brasil foi pagar em 2003, 2004. Você entendeu? Então, assim, esse papo de querer colocar a corrupção em determinado grupo político, porque pensa assim assado, isso é um mal. Por isso que eu falei que a gente tem que respeitar e estabelecer o diálogo, né, de forma ponderada, mas a gente tem que saber, inclusive, discutir o judiciário, que a gente tem que cutucar. Olha o estrago que foi feito no Brasil com toda aquela coisa que a Lava Jato já foi desmascarada, né? Bilhões, nosso petróleo foi entregue para os Estados Unidos. Uma política que escolhe a quem julgar, que julga parcialmente, ela é uma política que a gente volta por preferências e não por moral. Porque, mais uma vez, moral não é algo de mim, de alguém. Não é singular. A moral é algo compartilhado. Existe a moral social. Eu gosto muito de reforçar esse termo, porque às vezes eu vejo as pessoas confundindo demais. Cara, não me importa se aquela pessoa fez um bom trabalho com um corrupto específico, porque se ela deixou passar outros porque ela quis, ela não está ajudando a combater a corrupção. Então, uma boa política de combate à corrupção, o primeiro ponto dela é que ela é imparcial. Então, quais os órgãos, Carol? Ou organizações? Democracia, e somente dentro da democracia é que a gente vai conseguir ter pessoas julgando pessoas de maneira por direito, né? É um direito da população questionar, é um direito de julgar, é um direito das outras pessoas fazerem delações. Dentro da legalidade, né? Exato. Dentro da legalidade. Isso é um ponto, Tico, da gestão pública, que depois, com certeza, você vai pesquisar melhor e você vai ver, que são os canais de transparência para delação. Né? Porque as pessoas elas precisam ser ouvidas. Se eu sei que existe corrupção rolando com meu coleguinha, eu preciso ter a possibilidade de delatar, de contar, sem me prejudicar, sem me sentir ameaçado, porque é assim que a gente vai começar a implodir o sistema corrupto da política brasileira. Então, um dos pontos mais interessantes que existe dentro da transparência internacional é isso, é o fomento a canais de discussão e de delação, canais transparentes e sigilosos, né? Que eu posso... E vamos dizer que seja ali sem telado, porque é um maior problema. Você falou uma coisa, de repente você denuncia algo que está errado e a coisa está tão impregnada, você que se torna vítima de tudo. Né? Então a imparcialidade, porque o Estado ele é imparcial, então a justiça também deveria ser imparcial. A palavra-chave, a imparcialidade. Diferente para uma bancada que defende a religião que eu tenho, cara, isso é política, isso não é a sua preferência, isso não é, você não está fazendo pela sua família. Na época da votação do impeachment... Carol, a Ana está fazendo aqui, a Ana está mandando mensagem interessante. O argumento falso, a Ana foi professora de história, o argumento falso da corrupção foi usado para derrubar João Goulart, assim como fizeram com Dilma e Lula. Ela está falando aqui, é que a gente está vendo, não estou falando de questão partidária, mas é uma coisa séria, né? É muito sério. Mas eu me lembro, assim, isso não é partidarismo, não. Nessa hora a gente tem que ter um olhar um pouco mais de gestor, assim. Quando eu olho para a votação do impeachment, porque eu já assisti aquela votação inúmeras vezes para poder entender o que foi que aconteceu no Brasil naquela época,
as pessoas pela minha família, pelo meu filho, pelo neto da Dilma. Cara, não, é pelo país. Não existe vontade pessoal num tipo de política pública como essa. Um processo de impeachment é um processo que coloca sob ameaça o nosso sistema de governo, a nossa forma democrática de fazer política. Sim, Então, sabe qual que é o meu medo, Tico? O meu medo é assim, derrubamos a Dilma, que era um governo de esquerda, que fez muita coisa por muito tempo, derrubamos. Entramos agora num governo de direita, autoritário, que também não está gerando grandes resultados e que está muito ruim em popularidade, principalmente frente aos opositores, é claro, mas os próprios governistas já começam a enxergar pontos ruins e críticas e por aí vai. Aí sabe qual que é o meu medo? As pessoas se acostumarem com o impeachment, não fez bem, vamos fazer um impeachment, ou começarem a pensar que o problema não está na direita ou na esquerda, está na nossa forma, no nosso regime democrático. E foi o que aconteceu na época do impeachment, quando muita gente começou a pedir a ditadura militar. foi. E aí, É perigoso. volto a raciocinar o que essas É a pessoas esticada. né? Porque, cara, a democracia é a única forma que a gente tem de continuar contestando, da mídia continuar transmitindo informação, da gente ter diferentes pontos de informação e não só um canal oficial, e da gente debater e tirar democraticamente, de maneira justa e direita, pessoas que Fundamentada. não estão cumprindo com a lei ou que estão contribuindo para o fim dos resultados do país. E a maneira mais revolucionária que a gente tem de democraticamente evitar que essas coisas aconteçam é votando. Então, de 4 em 4 anos, dê o seu voto da melhor maneira possível. É um voto revolucionário. Então, pitada. Que eu não gosto, não acho que fez um bom governo e não trouxe resultados, democraticamente eu vou eleger outro. Né? É um direito nosso e não algo que foi imposto ou tomado ou derrubado. Assim. Me dói muito ver as pessoas, às vezes, pedindo para o poder sair das mãos da população e ir para um regime... Mas é isso aí, Carol. Aí é uma coisa importante. Você falou, dói muito as pessoas pedir para tirar o poder da mão da população. Porque essas pessoas que o façam, elas não têm a consciência, né? A questão do conhecimento. Por isso que eu falo da fundamentação. Quando você argumenta, você estudou, você pesquisou, você está fundamentando, você tem algo como sustentar o seu diálogo. Não é no achismo, eu acho. Não. Não, eu acredito nisso. Por quê? Porque baseado, né? Aí você pode pegar fundamentações de filósofos, cientistas, político, econômico, e fazer sua defesa. Beleza. Então, por isso que eu te falei que esticar demais esquerda e direita, a extrema entra no meio e está levando. Isso está acontecendo. Isso é uma ameaça para todos nós. Agora, Carol, quais os órgãos, organizações, equipe podem ajudar no combate à corrupção de governo? É que nós estamos falando. Tá. No sentido da gestão pública, não da administração pública, mas um gestor. Tá. Ele tem que conseguir trazer equipes de fiscalização para dentro do próprio governo, é um dinheiro muito bem gasto, né? Precisa de pessoas que façam esse trabalho de fiscalização, pessoas que entendam do assunto, pessoas que sejam capacitadas em compliance, as empresas têm isso, áreas de compliance para evitar fraudes e corrupções dentro da empresa. Os governos geralmente não têm, mas a gente precisa de gestores públicos que tenham essa expansão de consciência e que tragam esse tipo de profissional do compliance para dentro da máquina pública. Prefeitura, principalmente, Tico, eu reforço demais, assim, que a corrupção, ela começa a ficar pesada quando ela chega no âmbito nacional, mas os primeiros acordos corruptos, eles são feitos no nível do município e das eleições municipais, assim, né? Somente esse momento de acordo agora. Aquele estilo escambista de eleger as pessoas. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, é muito bom que o gestor público tenha esse tipo de consciência. O canal da transparência, isso é super interessante, né? Uma forma que as pessoas têm de fazer queixas e delações e apontar possíveis necessidades de auditoria em processos que elas sentem que não estão sendo processos
honestos. Então, se eu estou numa escola, eu sou a secretária financeira da escola e eu acredito que a minha diretora está conduzindo um desvio de verba, eu tenho que poder chamar uma auditoria para aquela escola de maneira sigilosa, sem prejudicar o meu trabalho, sem prejudicar o meu emprego e fazendo com que a corrupção seja combatida no nível do problema, não no nível das pessoas. Porque esse é o grande erro dos gestores, né? E a gente tem que aprender a separar as pessoas dos problemas. Não me importa quem fez, me importa o que foi feito e vamos combater. A governança local com digitalização, é muito importante esse tipo de critério dentro dos governos, né? Então, quais são os processos que a governança tem? Quais são os processos que a prefeitura municipal tem? Processos com a Secretaria de Educação, de Transporte, Obras, enfim, existem inúmeros processos. Como que a gente vai automatizar ao máximo esses processos? E quais empresas a gente vai trazer para automatizar isso com a gente de maneira lícita, sem essas licitações já pré-moldadas, né? Mas de maneira inteligente, assim. E nessa hora, o governo não tem que ficar poupando recursos. Se eu tenho algumas empresas que fazem um trabalho de compliance belíssimo, mas que são um pouco mais caras, a gente tem que fazer como empresa, calcular o retorno do investimento. Quanto que Faça a coisa certa. em verba que eu vou deixar de perder porque não está havendo fraude, e aí você contrata. Então, é muito importante que essa governança aconteça por meio de digitalização de processo. A tecnologia ela tem que agir a favor da política brasileira o quanto antes. A gente tem esse bate muito papo com a nossa urna eletrônica, mas parece que a gente parou lá, né? Só tem a urna eletrônica de verdade. processo. Porque o resto do papel... Ficou há 20 anos atrás. Formulário, enviar coisa por correio. O funcionário público brasileiro, quando a gente lembra dele, a gente lembra de um cara atrás de uma mesa, com uma pilha de papel em cima da mesa dele, com a máquina de xerox do lado e uma garrafa de café para ele conversar no intervalo. Essa é a visão que a gente tem do funcionário público brasileiro. Então, quando a gente começa a automatizar processo, quando a gente começa a trazer pessoas mais competentes para trabalhar com essa automatização, pessoas que compreendem a importância disso, que são líderes e mestres em compliance, nesse sentido, a gente começa a ter um pouquinho de resultado. Princípios de negócio para ter o suborno. A prefeitura ela não pode ser uma máquina pró-suborno. Então, isso é o que a gente chama de processos terceiros, né? Existem os processos primários, os processos secundários, que eles estão diretamente ligados em 2 graus, à prefeitura, ao governo estadual, ao governo federal, enfim. E existem os processos terceiros, que eles são comuns na sociedade, que a prefeitura acaba influenciando naquilo de alguma forma, normalizando aquilo de alguma forma, mas não é um processo da prefeitura. Nesse caso, quando existe corrupção, a prefeitura, o funcionário público, ele é um corrupto passivo. A corrupção ativa está na outra parte. E aí o que a prefeitura tem que fazer é evitar esse tipo de processo que abre brecha para a corrupção. Então, entender os processos é fundamental e a maneira como fazer o combate a suborno e evitar esse tipo de brecha, de aliança ilícita. Carol, nós tínhamos que fazer umas 2 horas de live para poder estar debatendo e aprofundar, porque abre 1000 links, dá, assim, muita coisa, sabe? E, por fim, eu destacaria a integridade socioambiental, só para fechar essas coisas de órgãos e coisas desse tipo. Eu te indicaria para procurar a Transparência Internacional. O site deles é transparenciainternacional.org.br. Eles fazem um trabalho belíssimo de endosso e fomento a ações anticorrupções em governo no mundo inteiro. Eles estão crescendo muito no Brasil e é interessante um novo gestor público estudar mais sobre isso e trazer esse tipo de critério para dentro Vou sair do conselho. Queria um conselho, um livro, que você indicaria como leitura, como... mas exatamente qual seria um bom livro ou uma dica para poder chegar a essa compreensão? Tá, o Arthur fez uma boa pergunta, eu printei aqui, vou te mandar depois, você responde pelo seu Instagram, porque eu acho tem muita pergunta aqui.
como a gente só tem mais 30 segundos, eu vou te fazer duas indicações de livro. Uma para você, que o livro chama Essencialismo. Em português, eu acho que fica Essencialismo, a política baseada no poder do não, algo do tipo, que McGon, eu acho que é o nome do autor. Eu te mando. E Como as Certo. Democracias Morrem, do Levinsky, que é um professor Ah,